Êxodo 20 é o último mandamento e, portanto, é o 10º. E o 10º mandamento nós vamos ler Êxodo 20, no capítulo 20, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Acabaram os 10 mandamentos. Então, pela última vez, pelo menos a última vez que nós planeamos nos próximos tempos, vamos memorizar os 10 mandamentos, agora que chegamos ao 10º. Vamos dizê-los de cor? Vamos a isso? Última vez? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, não invocarás o nome de Deus em vão, lembra o dia de sábado para o santificares, honra a teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, um conselho para nós não nos esquecermos. Como tudo na vida, quando nós memorizamos alguma coisa, o ideal é arranjarmos ao longo da semana tempo para voltar a dizer isso. Senão, aquele esforço que tu fizeste em junho de 2025, se tu não continuares, em janeiro de 2026, já não me lembro. Portanto, o que eu recomendo é arranjares períodos do dia em que coisas que tu memorizaste voltas a dizer. Então, não te esqueças para não esquecermos os 10 mandamentos. Agora, também nós estávamos sempre a dizer, depois de dizermos os 10 mandamentos, estávamos a dizer o resumo que Jesus faz dos 10 mandamentos. E é verdade, Jesus é mesmo o nosso Salvador e é nosso amigo, porque Ele resumiu, não é? Para facilitar a vida para nós, como quem diz, vocês se calhar não precisam estar a decorar os 10 mandamentos, eu vou resumir aqui. Como é que resumiu Jesus os 10 mandamentos? Então, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, mente, força, entendimento. Eu sei que aí, dependendo do verso, todo o coração, entendimento, dependendo do verso é diferente, mas, portanto, a ideia é nós amarmos Deus acima de tudo e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus foi nosso amigo, tornou isto de facto mais curto. Por outro lado, também queremos sempre lembrar que quando nós chegávamos ao estudo dos 10 mandamentos no Velho Testamento, nós aprendemos que a lei, esta história de ter 10 mandamentos para cumprir, é um sinal da liberdade. A lei, pensa em 2 L's, a lei existe na nossa vida porque nós somos livres. Uma vez mais, tu não cumpres a lei para te tornares livre. Tu cumpres a lei porque já foste libertado. Portanto, nós não cumprimos uma forma de religião para dizer a Deus, olha, eu já sou capaz. Não. Nós cumprimos aquilo que Deus nos pede, através dos 10 mandamentos, por exemplo, porque Ele nos libertou. Porque nós estudámos os primeiros 20 capítulos do Êxodo para lembrarmos que primeiro Deus libertou poderosamente o seu povo do Egito. Eles eram escravos do Egito, os judeus. Israel estava no Egito. Deus libertou através das pragas, ainda se lembram, nós estudámos as pragas. E finalmente, quando abriu o Mar Vermelho, e só depois é que deu a lei. Isto significa que nós não obedecemos a Deus para que Ele nos ame. Nós obedecemos a Deus porque Ele já nos amou. Obedecer não é realizar uma coisa nós. Obedecer é apenas responder. Nós não temos uma religião de fazer coisas. Nós não temos uma fé de fazer coisas. Nós fazemos coisas porque temos fé. Percebem? Nós não fazemos coisas para ter fé. Porque nos foi dada essa fé, nós fazemos essas coisas. Nós também lembrávamos, em quarto lugar, que quando chegávamos ao 5º mandamento, chegávamos à 2ª tábua dos mandamentos, porque a primeira tábua dos mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, estavam relacionados entre nós e Deus, a relação era entre nós e Deus, e ao chegarmos ao 2º mandamento, a partir do honra a teu pai e a tua mãe, ao segundo, a chegarmos ao 5º mandamento, a chegarmos
chegarmos ao quinto... Não, agora, espera aí, ao quarto mandamento, desculpem. É o sábado. Não, o do honrar teu pai e a tua mãe é o quinto, exatamente. A partir daí... Não, mas qual é que era? Era, bem, no final disto tudo a fazer má figura, agora aqui a contar à frente. Espera aí. Tenho aqui os meus apontamentos para eu não errar isto completamente. A primeira tábua da lei, os primeiros mandamentos, têm a ver com a nossa relação, os primeiros 4 mandamentos. Isso mesmo, obrigado, Filipe. Exatamente, porque depois é o 6º, exatamente. Os primeiros 4 mandamentos estão relacionados com aquilo que acontece entre ti e Deus diretamente. A partir do 5º, a honra ao pai e à mãe, tem a ver com o relacionamento que nós temos de ter com os outros. Começa pelos nossos pais, mas com os outros. Porquê? Porque é na segunda tábua, nos mandamentos que têm a ver com o modo como tu relacionas com os outros, que se vê se tu te relacionas bem com Deus. Enfatizamos sempre isso. Uma vez mais, eu não resisto a dizer isto. Ainda hoje, lá na Lapa, falávamos nisto na classe de preparação para batismo. Amar a Deus não é grande coisa quando tu não precisas de amar os outros. Porque como Deus é invisível, a gente pode sempre dizer assim, eu amo muito a Deus. E ninguém pode avaliar. Porque de facto Deus é invisível. E tu podes dizer, eu amo muito a Deus. É isso que João diz. Qualquer pessoa pode dizer que ama a Deus. Agora, amares a Deus e por consequência de amares a Deus, tens de amar o Filipe, a Giovana, a Isabel, a Madalena. Isso já é muito mais exigente. Mesmo que a gente olhe para estes 4 e se eles sejam todos muito bonitos, ok? Mas é muito mais exigente as pessoas verem se eu amo de facto a Deus quando amo estas pessoas que estão aqui à minha frente. Por isso mesmo é que os outros vão testar se tu de facto acreditas em Deus. É muito fácil dizer, eu e Jesus, somos aqui uma grande história de amor. Não. Isso qualquer um consegue. Vamos ver como é que tu lidas com os outros. Ainda uma última memória. Nós, quando entramos nestes 2 últimos mandamentos, passámos das proibições que envolviam ações diretas para proibições que também envolviam palavras ou pensamentos. E é aqui que nós ficámos a semana passada, é aqui que vamos terminar. Então, o que é que o 10º mandamento nos pede? Olhem lá agora de volta no verso 17 do capítulo 20. O que é que o 10º mandamento nos pede? Que nós não? Não é muito difícil, tem um verbo à vossa frente. Nós não cobicemos. E é engraçado, diz assim, olha, não tenhas inveja, não cobices, por exemplo, não cobices a casa do Michel. Não cobices a mulher do Michel. Não cobices os empregados do Michel. Não cobices o boi do Michel. O boi que ele tem. Estou português. Não, bem, eu vou só chegar ao fim, Michel, tu agora aguentas. Não cobices o burro do Michel. Tudo isto está aqui. Portanto, e no fim, e etc. Não cobices coisa alguma do Michel. Não cobices nada da pessoa que está ao teu lado. Ok? Não cobices. Quero fazer aqui um à parte, porque nós não temos tempo para nos dedicar a esta parte, mas há 2 maneiras de organizar os 10 mandamentos. Há a maneira que nós seguimos dos judeus, que é esta maneira, mas depois há a maneira de um senhor que nós amamos muito, mas que é acreditado a ele, que é a ordem de Agostinho, que é a ordem que a Igreja Católica segue. Eu não sei se tu sabes, mas a Igreja Católica não conta os 10 mandamentos como nós contamos. E não deixa de haver alguma como é que se diz? Alguma astúcia nisso. Porque a Igreja Católica separa a cobiça em 2 e, no fundo, não enfatiza a idolatria porque junta-o logo ao primeiro, percebem? Portanto, nós começamos, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, a Igreja Católica junta logo esses 2. Por isso é que na Igreja Católica não se sofre tanto com medo de idolatria. E quando chegas à cobiça, tens a cobiça espalhada em 2 mandamentos diferentes. Nós seguimos a ordem dos judeus, consideramos neste sentido que é preferível, e portanto, quando chegamos aqui, temos só a cobiça, e cobiça estendida a qualquer coisa na nossa vida. Então, nós temos sempre procurado, sempre que o mandamento começa por um não, e estes últimos mandamentos, todos eles têm nãos, nós procuramos pelo sim atrás do não.
Porque não basta nós olharmos pela negativa e dizer assim, não deves cobiçar, não deves querer a coisa dos outros. O que é cobiçar? Eu quero muito o que o outro tem. Eu tenho desejo em ter aquilo que o outro tem. Dei o exemplo do Michel. O Michel tem estas coisas todas e eu tenho inveja. Eu gostava de ter aquilo que o Michel tem. Qual é o sim que está por trás do não de eu não cobiçar o Michel, ou seja, qualquer pessoa? O sim por trás do não do 10º mandamento de nós não cobiçarmos é um sim a nós estarmos contentes com aquilo que Deus nos dá. E eu quero enfatizar isto. É sim ao contentamento. Tu só vais conseguir não cobiçar quando te contentares com aquilo que Deus te dá. Mencionei de Agostinho, deixem-me dizer outra coisa sobre este pai da igreja, este homem tão importante na nossa história. Agostinho dizia que a cobiça era querer ter mais daquilo que é suficiente. Por sua vez, a palavra grega, pleonexia, que é usada no Novo Testamento, sugere um desejo incontrolável de ter o quê? Nada mais, nada menos de ter o mundo inteiro. Por isso é que tu provavelmente também te podes lembrar nesta hora, aquela altura em que Jesus faz uma dicotomia entre a pessoa que quer ganhar o mundo, e o que é que acontece quando nós queremos ganhar o mundo? Nós perdemos a alma. Palavras de Jesus. Agora, eu gostava que tu considerasses isto, porque muitas vezes nós sentimos esse apetite de querer ganhar o mundo. Como assim querer ganhar o mundo? Uma insatisfação tão grande que parece que não há fim para aquilo que nós queremos continuar a desejar. Ganhar o mundo. Cuidado, já nos dizia Jesus. Por exemplo, há um provérbio muito engraçado. Eu acho muita graça, aliás, espero que vocês achem graça também, mas porque tem uma piada, é sugestivo. Provérbios 30:15. Não precisas de abrir, mas ouve este provérbio. A sanguessuga tem 2 filhas. Isto é provérbio, isto é a Bíblia, não sei se te lembras. A sanguessuga tem 2 filhas. E agora o autor dos provérbios vai dizer o nome de cada uma das filhas. A saber, dá e dá. Isto é uma piada ao Velho Testamento. Vocês deviam rir. Isto é uma piada ao Velho Testamento. A sanguessuga tem 2 filhas. Uma chama-se Dá e outra chama-se Dá. É que nem é dá 1 e dá 2. É dá e dá. Ok? É isto que a sanguessuga... são estes os filhos da sanguessuga. Havia um autor puritano, Thomas Watson, do século XVII, e ele dava-nos 6 maneiras de cobiçar. E aqui só uma à parte. Alguns de nós gostamos de ler puritanos. Deixem-me dizer, não é para todos. Não é para todos. Porque os puritanos são, de facto... A pessoa lê... Os puritanos iam ao fundo de tudo. Então, quando a gente julga que chegou ao fundo e disse, ok, já percebi muito sobre este assunto, e o puritano ainda escava. Então, nem todos nós temos cabeça para os puritanos, e às vezes depende da fase da vida em que nós estamos. Mas para aqueles que gostam de puritanos, um deles é Thomas Watson, e ele dava-nos 6 maneiras de cobiçar. 6 maneiras de cobiçar. Só que também aqui um à parte dentro do à parte. Geralmente a palavra puritano tem má reputação fora da igreja. Por exemplo, a palavra puritano, quando as pessoas não são crentes, dizem, pá, que puritano, é só regras, que santarrão, que beato, é uma puritana, é um puritano. Mas quando nós pensamos na palavra puritano, no seu contexto original em Inglaterra, estes homens eram bons, estas mulheres eram bons, era gente muito séria. Então, Thomas Watson dizia assim, 6 maneiras de cobiçar. Em primeiro lugar, nós cobiçamos quando os nossos pensamentos estão tomados pelas coisas do mundo. O que é cobiçar? Nós ficamos bem mundanos. As coisas do mundo. As coisas que o mundo tem. Segundo exemplo. Nós cobiçamos quando nos damos a mais trabalho pelas coisas da terra do que pelas coisas do céu. É uma maneira de cobiçar. Terceiro exemplo que o Thomas Watson dava. Nós cobiçamos quando todo o nosso discurso é sobre as coisas da terra. Quando nós só sabemos falar sobre as coisas da terra. Quarto. Nós cobiçamos quando, pelo amor das coisas terrenas, nós nos afastamos das coisas do céu. Quinto, nós cobiçamos quando nos sobrecarregamos com os negócios do mundo. Sexto, para terminar, nós cobiçamos quando usamos todo o tipo de meios para obtermos as coisas daqui, incluindo meios desonestos. Então Thomas Watson dava vários exemplos de como a gente pode viver a cobiçar. Dá vontade de respirar fundo e perguntar assim, é possível respirar sem cobiçar? Porque é tão fácil cobiçar que a pessoa... Será que eu posso viver
sem cobiçar. Aliás, o título do sermão pergunta precisamente isso. É possível viver sem cobiçar? E era disto que eu gostava de vos falar, porque nós acreditamos que é possível viver sem cobiçar. Atenção, eu não estou a dizer que tu não vais sentir a tentação de cobiçar, mas gostava de falar de um caminho melhor do que o caminho da cobiça. A cobiça, talvez para alguns, seja melhor às vezes até falar de inveja. Eu sei que inveja não é necessariamente a mesma coisa que a cobiça, está bem? Mas para muitos pode funcionar quase como um sinónimo. É alguma coisa que quando existe em nós seca tudo à volta. É como se todos os 10 mandamentos fossem quebrados de uma só vez. Porquê? Porque é como se nós, quando cobiçamos, quando nós temos inveja de alguma coisa, é como se nós adorássemos todos os falsos deuses que existem no mundo. Há um livro que eu te quero recomendar, que tem precisamente este título em português, do pastor Tim Keller, que se chama Falsos Deuses, ou Deuses Falsos, depende da tradução. Eu acho que em Portugal é Falsos Deuses e acho que no Brasil é Deuses Falsos. Eu quero recomendar-te este livro. É um livro muito bom, já foi escrito há uns anos. Curiosamente, quando ele foi lançado em Portugal, nem sequer foi lançado por uma editora evangélica, portanto, comprava-se até nos hipermercados, estava à venda. Hoje, provavelmente, já é difícil apanhá-lo, mas eu quero recomendar-te este livro, porque lá o pastor Tim Keller explica como o conceito de idolatria, que nos pode parecer uma coisa dos livros do Tintin, para quem gostava de ler os livros do Tintin, eu gostava. Quando o Tintin saía, ia, sei lá, para o Congo, ou para um país assim mais distante, e conhecia uma tribo de pessoas que se baixavam diante de um fetiche qualquer, de uma coisa qualquer, e às vezes nós pensamos, idolatria, isso é assim uma coisa do antigamente. O pastor Tim Keller ajuda a explicar que a idolatria é dos erros em que nós mais caímos hoje. Mesmo quando as pessoas não acreditam em Deus, elas caem em idolatria. Porquê? Porque ele ajuda a explicar que a idolatria é tudo o que acontece quando tu precisas de ter uma coisa para sentir que a tua vida faz sentido. Então imagina, dar um exemplo. Imagina que a tua grande busca é uma determinada profissão. É o sucesso profissional. Se tu viveres completamente obcecado pelo teu sucesso profissional, tu vives a idolatrar o sucesso profissional. Tu não tens uma estatuazinha chamada sucesso profissional lá em tua casa, a qual diz, vê, sucesso profissional, aqui estou eu a adorar-te. Tu não tens isto, tu não cais neste ridículo, mas tu vives a idolatrar o sucesso profissional. Pode ser outra coisa, pode ser às vezes, por exemplo, uma boa casa. Não há nada de errado em querer ter uma boa casa. Mas imagina que a tua vida está concentrada. Eu preciso ter aquela casa. Quando eu tiver aquela casa, quando eu for aquela família, finalmente a minha vida vai fazer sentido. Então, o pastor Tim Keller, nesse livro, lembra-nos que quando a nossa vida depende de nós termos alguma coisa, de nós atingirmos alguma coisa, nós estamos a ser idólatras. Voltando aqui à questão da cobiça, a cobiça, a inveja, é como se nós adorássemos todos os falsos deuses que existem. Nós nunca nos fartamos de adorar os falsos deuses. Por isso mesmo, o nosso Senhor Jesus dizia em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, e ele naquela altura falava a Deus e às riquezas. Ou na outra tradução clássica, não podeis servir a Deus e a Mamon. A cobiça é muitas vezes um desejo indomável que se insinua em tudo aquilo que é mau. Outra palavra dura, neste caso não foi de Jesus, do apóstolo Paulo, por exemplo, ainda falando em cobiça e especificamente na questão do dinheiro. É interessante que o pastor Filipe na quinta-feira passada lá na Lapa falou acerca disto. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O que é que a cobiça também há? Também é a tentação do diabo à pessoa mais forte. Qual foi a pessoa mais forte? Qual foi a pessoa mais forte que já pisou nesta terra? Jesus. Sabem qual foi uma das tentações que o diabo levou até Jesus? Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isto te darei se tu me prostrado me adorares. Até Jesus foi tentado com os reinos do mundo. A lógica da cobiça é por isso radical.
O amor por ter o mundo e as suas coisas é tal que apaga tudo à volta. Até Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Jesus sabe o que é estar no nosso lugar. Jesus sabe o que é querer aquela vontade de, ai caramba, se eu conseguir, eu vou conseguir deixar a minha marca. Eu vou triunfar. Os reinos vão reconhecer-me. Jesus foi tentado com isso. O diabo tentou esse truque com Jesus. Se o diabo tentou esse truque com Jesus, tu achas mesmo que ele não vai tentar esse truque contigo? O diabo não é burro. É óbvio que ele vai tentar o truque contigo. É óbvio que ele vai querer que nós cedamos a muita cobiça. No Sermão do Monte, as palavras de Jesus funcionam como um antídoto para a cobiça. Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões cavam e roubam. Mas os juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas são aquelas fantasias parvas que às vezes nos passam pela cabeça. Que é, imagina que por alguma razão te é dado durante 1 hora, tu podes dirigir-te a qualquer lugar do mundo, lojas, seja o que for, e durante 1 hora tu podes levar o que tu quiseres, que nada te é cobrado. Nós há uns anos já falámos nisso. Imagina, e vamos fazer esse desafio agora, ok? Tu tens 1 hora e diz assim, podes ir ao lugar que tu quiseres e levar aquilo que lá está, que não é roubo. Não é roubo, ok? Dou-vos uns segundos, 10 segundos, 15 segundos para vocês pensarem qual era o primeiro lugar onde vocês iam. Ok? Tem 1 hora. Filipe, tens 1 hora, podes ir onde tu quiseres e tirar de lá, não é roubo, ok? Quem é que admite o primeiro lugar onde pensava em ir? Eu vou deixar o Filipe para o fim. Era uma Beatriz. Na loja da Chanel. É logo assim, é à grande, é à grande. Ai não, havia de ser à Zara, não? Havia de ser à Zara. Chanel, ok, mais alguém. Quem é que admite o lugar? Michel, onde é que tu ias? O stand da Ferrari. Bem, ao menos os padrõezinhos upa-upa, né? Padrõezinhos lá para cima. Ok, um terceiro exemplo. Ai. Ouvi, estava uma publicidade e tudo. Eu ia ao Corte Inglês, tem um pouco de tudo. É verdade, é verdade. Ok, Filipe, tu pensaste numa coisa. Onde é que tu ias? Ias para a Amazon não existe. Pronto, vocês perceberam? É um exercício tosco, mas para nos fazer pensar naquelas coisas que são tão naturais para nós desejar. Atenção, eu aqui, reparem, pegando os exemplos, não há nada de errado em querer roupa boa, não há nada de errado em querer um bom carro, não há nada de errado em querermos coisas boas. Como é que nós nos devemos relacionar com essas coisas? De facto, Jesus queria que nós entendêssemos uma coisa. Onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. O remédio para a cobiça não é essencialmente desejar menos as coisas da terra. Vou voltar a repetir. O remédio para a cobiça não é essencialmente desejar menos as coisas da terra, mas é, sobretudo, desejar mais as coisas do céu. Mais do que tu te forçares a não desejar coisas na terra, tu és chamado a desejar as coisas do céu. Porquê? Porque quanto mais, e deixa-me usar o verbo aqui, intencionalmente, quanto mais nós cobiçarmos as coisas do céu, menos espaço nós vamos ter para cobiçar as coisas da terra. Querer mais Jesus é querer menos aquilo que não nos pertence. Vou voltar a repetir, esta ideia é muito importante. Querer mais Jesus é querer menos aquilo que não nos pertence. Sabem porque é que nós precisamos de ir à igreja todos os domingos? Não é para mostrar aos outros que nós somos muito religiosos. Eu vou-te dizer uma razão porque tu precisas de ir à igreja todos os domingos e todos os dias que conseguires. É porque sempre tu estás na igreja e queres mais de Jesus, tu já vais mais preparado para no resto da semana não quereres assim tanto as coisas da terra.
Sabem, eu sou sempre encorajado quando ao domingo vejo o povo a louvar com gosto, a querer mais de Jesus. Por exemplo, cantando, adorando, orando. Porquê? Porque eu quando vejo irmãs à minha volta, irmãos à minha volta assim, eu sei que eles estão a comer comida do céu, para que quando a comida da terra apareça, eles vão dizer assim, já estou cheio, não preciso. Qual é o problema? Se tu não fores à igreja, se tu não te alimentares de adoração, se tu não te alimentares de louvor, tu vais ter fome para as coisas da terra. E quando as coisas da terra te aparecerem à segunda, às vezes aparecem logo ao domingo, claro, mas quando as coisas da terra te aparecerem logo à segunda, como tu não foste ao domingo à igreja, tu já estás cheio de fome. Tu vais-te, permita-me dizer assim, vais-te alambazar. Porque não encheste a tua barriga das coisas espirituais. O sim por detrás do não há cobiça do 10º mandamento é um sim ao senhorio de Cristo. Porquê é que nós somos capazes de, graças a Jesus, deixar de cobiçar? Deixa-me explicar-te. Nós deixamos de cobiçar não porque as coisas que cobiçamos se tornam más para nós. Reparem, eu não quero, pegando nos bons exemplos que foram dados, eu não desejo, por exemplo, que a Patrícia, tu vais ter de deixar de gostar de ir ao Corte Inglês. A cura não é essa. Ou eu dizer ao Filipe, bem, como eu nunca lá foste de facto, mas tu vais ter de deixar de ir à Amazon. A cura não é essa. A cura não é nós passarmos a fingir que não desejamos as coisas que desejamos. A cura não é essa. Mas a cura passa por aqui. Patrícia, se tu te lembrares que o verdadeiro patrão do Corte Inglês, quem é que é o verdadeiro patrão do Corte Inglês? A verdade é essa. O verdadeiro dono do Corte Inglês não é o dono do grupo. Eu nem sequer sei quem é o dono do grupo do Corte Inglês. O verdadeiro dono do Corte Inglês não é o dono do grupo do Corte Inglês. O verdadeiro dono da Amazon é o Jeff Bezos, né? O verdadeiro dono da Amazon, nesse sentido, não é o Jeff Bezos. O verdadeiro dono é Jesus. A partir do momento que nós damos o crédito de todas as coisas físicas a Jesus, nós não negamos que as coisas físicas são boas, mas como nós reconhecemos que o proprietário das coisas físicas é Jesus, nós passamos a ser gratos a Jesus quando temos essas coisas físicas. E em vez de queremos essas coisas físicas só para nós lembramos assim, espera aí, eu comprei, eu sou proprietário, vimos que os 10 mandamentos são a favor da propriedade privada, mas nós dizemos, mas eu não sou dono disto, eu estou só a guardar isto, porque o verdadeiro dono disto, quem é? O verdadeiro dono disto é Jesus. Então se eu tenho isto graças a Jesus, eu posso e devo glorificar quando tenho alguma coisa, sendo grato. A cura para a cobiça é a gratidão a Jesus. Porque Jesus é que é o proprietário final. Por isso mesmo, quando nós temos uma coisa boa, não há nada de errado em ter boa roupa da Chanel. Não há nada de errado, se desse. Eu não estou a dizer que não vai acontecer, Michel, mas se desse, imagina, o Ferrari do Michel. Não há nada... Eu, por acaso, queria ver-te entrar, dobrares aqui a esquina naquele portão. Queria só ver como é que ias ser capaz de entrar com o Ferrari ali. Mas não há nada de errado, necessariamente, se o Michel tivesse o Ferrari. Mas, de facto, haveria uma coisa que iria acontecer na vida da irmã Beatriz, na vida do Michel e na nossa vida, independentemente daquilo que nós quiséssemos muito, de facto, pudéssemos ter. Era, de repente... Como nós nos lembrávamos que o proprietário de todas as coisas do mundo, em último grau, é Jesus, nós íamos querer fazer o quê com essas coisas? Guardá-las para nós. Nós iríamos querer partilhar essas coisas. É por isso que os cristãos, quando sentem gratidão em vez de cobiça, eles não querem ser apenas quem tem. Eles querem ser quem dá. Eles querem ser quem oferece. A gratidão é por causa de Jesus ser o dono, nós podermos ter coisas para a glória dele. E não as coisas possuírem-nos para a nossa desgraça. Vou voltar a repetir esta última frase. A gratidão é por causa de ser Jesus o dono, podermos nós ter coisas para a glória de Jesus,
E não as coisas possuírem-nos a nós para a nossa desgraça, porque isso é o grande problema da cobiça. É que chega uma altura quando tu cobiças que já não és tu que tens as coisas têm-te a ti. Quando nós adoramos deuses falsos, nós não temos os deuses falsos têm-nos a nós. Por isso é que esse é um caminho de ruína. Se tu viveres para aquilo que cobiças, o pior, pensa nisto, se tu viveres para aquilo que cobiças, o pior que te vai acontecer é tu teres tudo o que desejas. Vou voltar a repetir, se tu viveres para aquilo que cobiças, o pior que te pode acontecer é tu teres tudo o que tu desejas. Que na Bíblia, por exemplo, na carta que Paulo escreve aos Romanos, é a pior forma de maldição que existe. Deus abandona-nos àquilo que nós queremos. Pensa no teu Senhor. Pensa em quem te salvou. Jesus, que é o dono disto tudo, como a gente gosta de dizer em Portugal. Quem é que é o dono disto tudo? Jesus, que na realidade é o dono disto tudo, abdicou de toda a sua justa propriedade para neste mundo ser pobre, para neste mundo ser quem dava, não quem recebia. Por isso é que Ele morreu, depois de ter vivido uma vida perfeita. Por isso é que Ele ressuscitou, para que tu agora encares de frente a tentação da cobiça. Eu gostaria que tu encarasses de frente a tentação da cobiça, mas fazeres esta oração. Senhor, dá-me o soro contra a cobiça. Gratidão. Que eu seja contente naquilo que eu tenho, para em vez de estar a viver para guardar, usufruir o melhor que posso ter, oferecendo o melhor que eu tenho aos outros também. Foi isso que Jesus fez por nós, é isso que nós queremos também fazer pelas pessoas à nossa volta. Que o Senhor nos ajude. Considera ao longo desta semana que tipo de gestos de partilha é que vais decidir fazer. Considera ao longo desta semana que tipo de gestos de gratidão é que vais querer cumprir. Considera a presença do Espírito Santo ao longo desta semana contigo, para que esta mensagem não tenha sido apenas algo que se ouve, mas algo que se vive também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta tarde em Algés. Obrigado, Senhor, por este lugar bonito. Obrigado, Senhor, por esta igreja cheia de gente jovem, com força. Obrigado pelos homens que ainda ontem trabalharam aqui. Obrigado pela Igreja Evangélica de Algés, que nos tem recebido sempre tão generosamente. Obrigado por este espaço que é agradável para as pessoas mais velhas e para os mais novos, para as crianças. Nós estamos cheios de coisas que devemos agradecer-te. Obrigado por cada irmão que aqui vem, e pensamos sobretudo aqueles que vieram dos Estados Unidos e tornaram este mês especial para nós. Senhor, nós estamos de facto cheios de razões para te agradecer tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida. Ajuda-nos a viver, por causa do Espírito Santo, em conformidade com esta gratidão, agradecendo pelas coisas da terra, mas ainda mais obcecados pelas coisas do céu. Que isso faça de nós um povo generoso e hospitaleiro, que quando falar em ir à igreja no próximo domingo a alguém que nunca veio, essa pessoa possa sentir que há alguma coisa de realidade a acontecer aqui, mesmo que o lugar possa parecer estranho para ela. É isso que nós oramos. Recebam também por isso a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós, com todos vós, agora e para sempre. Amém.